Bom, queria apresentar a mesa. Hoje a gente preparou um debate sobre essas duas figuras que o Drummond tanto admirava, que era o Chaplin e a Greta Garbo. Exibimos o filme Ninótica mais cedo. Ana Lúcia escreveu um texto belíssimo sobre o Ninótica que a gente vai publicar no catálogo, que se chama Garbo ri e faz rir. E realmente a gente viu que esses dois filmes fazem a plateia realmente rir, né? E o Canaan Ferraz chegou do Rio hoje. Ele é professor associado de literatura brasileira na UFRJ, onde obteve o título de mestre com dissertação Drummond, um poeta na cidade, e de doutor com tese Máquina de Comover, a poesia de João Cabral de Melo Neto e suas relações com a arquitetura. Seus estudos estão voltados sobretudo para a poesia moderna e contemporânea. Tem organizado obras e antologias de diferentes autores, atuando também como ensaísta. Eu queria mostrar esse livro que o Canaan editou no Instituto Moreira Salles, que foi no ano passado, se não me engano, que é um livro importantíssimo para os estudos drummondianos, que se chama Dicionário Drummond. E aqui tem uma série de verbetes, como se fosse um verbete de dicionário mesmo, que abordam vários temas da obra do Drummond. E tem aqui um verbete sobre o cinema, da Marlene de Castro Correia, que foi orientadora do Canaan. Queria que você falasse um pouquinho disso depois. Tem um verbete sobre o Carlito, que é esse personagem do Chaplin. E tem um verbete que o Elcanaan escreveu sobre a Greta Garbo. Elcanaan é também poeta, escritor. Publicou, entre outros, Desassombro, Rua do Mundo, Cinemateca, Sentimental, Escuta e Raio, que é esse livro daqui. Um livro de poemas finalista do Prêmio Jabuti, que está acontecendo agora, um prêmio super importante de literatura brasileira. E desde 2010 ele é consultor de literatura do Instituto Moreira Salles, onde elabora publicações, exposições, debates, cursos e espetáculos. E ele trabalha lá com edições da obra do Drummond, como aquela antologia No Meio do Caminho, tinha uma pedra, que reúne diversos textos que abordam esse poema. E ele também idealizou o Dia D, que é o dia de comemoração da obra do Drummond, no dia 31 de outubro. Ana Lúcia Andrade é professora titular do Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, graduada em Comunicação Social pela PUC-Minas, mestre em Artes pelo UFMG, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA da USP. Ela é autora dos livros Entretenimento Inteligente, O Cinema de Billy Wilder, que acabou de ser relançado. É um livro de 2004 e foi reeditado agora, que foi o doutorado, a pesquisa de doutorado da Ana Lúcia. E o filme da Greta Garbo, Ninótica, com a Greta Garbo, tem um roteiro do Billy Wilder, né? Então ela pode comentar também um pouquinho sobre isso. E a dissertação de mestrado dela virou o livro O Filme Dentro do Filme, a Metalinguagem no Cinema. E ela participa de podcasts sobre cinema, disponível no site Cinematório. Queria passar para o Roberto, antes da gente começar a conversar com os dois. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite a todos. É uma satisfação receber o Elcanaan e a Ana aqui nessa mostra. A ideia é a gente poder conversar um pouco sobre os filmes, sobre o Drummond. Vamos fazer acho que um pouco a dinâmica de ontem, a gente conversa um pouco entre a gente, depois passa a palavra para a plateia, não sei o que vocês acham. Bom, já que eu estou com o privilégio de poder iniciar, acho que valeria a pena a gente conversar um pouquinho sobre a figura da Greta Garbo, né? Acho que eu gostaria de escutar a Ana um pouco falando sobre o lugar, né, que a Greta Garbo ocupa um pouco assim na história do cinema nesse período. Acho que seria interessante escutar um pouco sobre isso. E o Elcanaan, eu queria também te colocar uma questão sobre o fascínio, né, a leitura que o Drummond faz dela. E não sei o que você acha. Ele tem uma posição muito interessante, né? Parece que ele se desloca assim do fã absoluto que está diante de uma celebridade, mas ao mesmo tempo ele tem assim uma visão que de alguma forma coloca o mito em xeque, né? Assim,
não é uma visão também, digamos assim, acrítica, né? Acho que isso se repete um pouco dentro da obra, o papel dele em relação ao mito. Acho que esse pode ser um bom início para a gente. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Hollywood se fundou nessa ideia de construir mitos, né, para o público, transformando pessoas de carne e osso em astros e estrelas. A Greta Garbo não era essa diva toda quando ela era uma atriz na Suécia. E ela foi para Hollywood, passou por vários tratamentos para se tornar aquilo. Ela tinha um fotógrafo que ela exigia que sempre fizesse filmasse, né? Ela não permitia ser fotografada ou filmada de alguns ângulos ou com determinada luz que não a deixasse tão impressionante quanto ela parecia na tela, né? Muita gente diz que ela parecia até uma pessoa muito comum fora do cinema. O Billy Wilder fala que porque ela largou o cinema muito cedo, né, antes que ela envelhecesse e acabasse essa ideia desse mito. E o Billy Wilder fala que ele andando por Los Angeles, você poderia ver ela andando em Los Angeles e você ficava na dúvida se era ela ou não. E ele, uma vez, tentou se aproximar dela para tentar convidá-la para fazer O Crepúsculo dos Deuses, que é um filme sobre esses mitos que as pessoas esquecem que são seres humanos e que, quando abandonados, enlouquecem, né? Se alguém assistiu O Crepúsculo dos Deuses. E ela ficou ofendidíssima com ele, porque ela achava que ela não era essa figura que foi abandonada pelo público, né? Ela continuava uma estrela, embora ela se retirasse de cena, né? Então, ela também tentou preservar essa coisa mítica dela. Eu tentando ler, eu li o Cinéfilo Anarquista, né, que fala sobre o Drummond e o cinema, e realmente ele tem essa relação meio... Ele idolatra, ao mesmo tempo, de vez em quando, ele dá uma alfinetada nela. E ele não gosta dela ter começado a falar, não gosta da voz dela, né, de como ela... Pelo menos os trechos que eu li, que eu não li muito, que ela, com aquela voz e tal. E, curiosamente, ela é uma atriz das poucas que sobreviveram da transição do mudo para o sonoro. Apesar do seu sotaque sueco, forte, que, para quem assistiu Ninótica, não sei se todos aqui viram, ou estavam aqui na sessão anterior, eles aproveitaram o sotaque dela para fazer uma menção ao sotaque russo, né, para parecer mais comum, mas não afetou a mítica dela. A voz rouca, grossa e o sotaque forte. E muitas atrizes de outras nacionalidades que não tinham um inglês muito perfeito ou tinham um sotaque muito forte acabaram perdendo o estrelato praticamente da noite para o dia. Então, o próprio Billy Wilder coloca isso no texto na boca de um personagem, da própria personagem que ela faria no Crepúsculo, que ela fala, né, que o cinema falado acabou com as estrelas do cinema mudo, com exceção de Garbo, né, porque ela não morreu no imaginário. Então, ela soube sair de cena, digamos assim, né, antes da hora, antes que ela entrasse em decadência, né? Naquela época, talvez com 40 anos, a pessoa já era considerada velha. A Norma Desmond, no Crepúsculo dos Deuses, tem 50 anos e já é considerada uma pessoa velha e que não pode mais fazer filmes, né? Então, o Billy Wilder fala disso também, como envelhecer é um crime em Hollywood, é um crime, né, que para o público que precisa manter aquela ideia mítica, né, e continuar idolatrando essa imagem. Então, eu acho que o Drummond ele ficava meio fascinado por essa mítica e, ao mesmo tempo, crítico em relação a isso, por ser uma pessoa que pensava criticamente em como é que Hollywood moldava um pouco, né,
a ideia do espectador, né? Mas deixa o Eucanaã falar, acho que ele vai falar melhor um pouquinho sobre. Só esqueci de comentar que o Eucanaã também é cineasta, e ontem a gente exibiu um filme dele, Vida e Verso, Carlos Drummond de Andrade. Não, cineasta não. Não dá. Tem gente que faz cinema de verdade. Eu faço algumas coisas, e sempre quando é o Drummond. Então, se o Drummond me obriga a fazer coisas todo ano para comemorar o aniversário, e faço alguns vídeos, enfim, algumas coisas, enfim, com audiovisual. Mas cineasta, desculpe, não dá, é muito sério. Vamos lá, bem, claro, agradeço muitíssimo o convite do Roberto, do Pedro, a Ana Lúcia ter topado conversar comigo, e a presença de vocês todos. Ainda estou impactado com o filme, que eu adoro, é uma delícia, ri muito, me diverti demais. É a terceira vez que eu assisto esse filme essa semana. Vi 2 vezes em casa e hoje aqui, e é como se eu não tivesse assistido nunca. É muito bom. Vamos lá, a Greta Garbo, ser uma história longa, vou tentar ser bem breve. O Drummond era fascinado pela Greta Garbo desde jovenzinho, né? Aqui em Belo Horizonte ele era vidrado como todo mundo. Então, assim, era uma adoração geral, não era uma adoração do Drummond, era todo mundo, era Greta Garbo, como você disse, um grande mito, uma espécie de símbolo da beleza total, absoluta. E o fato de ela ser sueca ainda transformava numa coisa assim, meio distante, então o mito ficava ainda mais eletrizante, então assim, meio que esfriava o personagem, e, portanto, ela era muito, enfim, sexy e fria. Então aquilo era uma coisa muito nova. O Drummond começa a escrever sobre a Greta Garbo já em 1929. Vale a pena citar um trechinho. Logo no início ele diz assim, ele escreve sobre o fenômeno do Greta Garbo. Ele diz que ela é feia. Tem um corpo de tábua de passar roupa, depositado sobre 2 pés enormes, número 41. Dizem que Isadora Duncan não os possuía menores. Um rosto que não recomenda nem pelo brilho dos olhos, nem pela correção do nariz, nem pela exiguidade da boca. Criatura seca, pobre de curvas, rica de ângulos, e seguramente sem nenhum desses predicados que caracterizam e dão preço às nossas belezas do trópico. Beleza, talvez, para os esquimós, se o belo para o esquimó não fosse uma autêntica esquimó, e não uma cavalheira comprida e trágica, mórbida, antipática e artificial. Bem, ele escreve isso no dia 18 de maio, dia do meu aniversário, 1930, no jornal Minas Gerais. Ele continua escrevendo sobre a Greta Garbo, mas ele vai mudando de opinião. Então, esse negócio contra vai se transformando em sedução total. E a ironia que ele exercitava em relação à mitologia, não só hollywoodiana, mas a mitologia de qualquer personagem, enfim, contra os mitos, contra a produção capitalista de valores e símbolos, isso ele mantém, mas ele vai resguardando a Greta Garbo, ele vai mantendo ela numa espécie de proteção. Até que, em 1955, no jornal lá do Rio, Correio da Manhã, ele escreve uma crônica, que depois ele vai recolher no Fala Amendoeira, que é de 1957, portanto, 2 anos depois, onde ele conta uma história incrível, que, enfim, sai uma longa matéria no Paris Match contando da vida da Greta Garbo, e diz que durante um período ela ficou afastada dos filmes, enfim, havia uma dúvida se ela tinha, não se falava em depressão, mas, enfim, era alguma coisa assim. E o Drummond escreve a crônica explicando que não era nada disso, que ele finalmente iria contar um segredo. Ela, nesse período, estava aqui em Belo Horizonte. E ele diz assim... Bem, ela teria vindo para cá em 1929,
ele quem explica a ele que tinha uma pesquisadora, uma naturalista, que estava aqui fazendo uma pesquisa e tal, foi o Abgar Renault, que era da turminha daqui, de BH com ele, e que, quando ela chega, que ele reconhece que é a Greta Garbo, mas ela diz, I want to be alone. Mas disse, mas não serve para vocês, mas eu quero que vocês guardem o segredo de que eu estou aqui. Enfim, ele teria guardado esse segredo por décadas, porque isso aconteceu em 29, ele vai escrever sobre esse segredo, ele vai contar a história em 1955. E ele explica toda a história. Enfim, a história é longa, eles saem para passear aqui por BH, ela é incrível e ela fica encantada. E ela diz que ela queria viver no interior, tirar leite de vaquinhas, e que ela não queria mais a vida em Hollywood, e que queria ficar com eles aqui em Belo Horizonte. Bem, isso dá uma grande confusão e as pessoas começam a reproduzir, os jornais começam a reproduzir a crônica do Drummond, e as pessoas começam a mandar cartas, aquilo vira uma grande sensação, assim, como é que ele conseguiu guardar esse segredo por tanto tempo, e as pessoas começam a dar parabéns a ele, porque ele conseguiu guardar o segredo, mas, ao mesmo tempo, só podem dar parabéns por ele ter guardado o segredo, porque ele finalmente contou o segredo, né? Ela estava viva. Então, a brincadeira ficou tão séria que ele precisou depois ir para o jornal explicar. Olha, isso tudo foi uma invenção, a Greta Garbo não foi a Belo Horizonte, eu não conhecia a Greta Garbo. Ele precisou escrever uma crônica corrigindo a brincadeira. E eu acho que tem nisso uma série de coisas muito curiosas. Quer dizer, você tem aí o Drummond cinéfilo, o Drummond galhofeiro, que resolve fazer uma grande brincadeira com esse mito, ou seja, ele traz o mito para uma experiência prosaica, mas, sobretudo, para uma experiência criada a partir do humor, a partir de uma brincadeira. Ele resolve brincar com o mito. Então, ele desmitifica o mito, transformando numa amiga, e aquilo tudo é uma brincadeira com ela, com a Abgar Renault e com todo mundo, com o leitor. Claro, é uma brincadeira também com a imprensa, porque até então, assim, imaginava-se, enfim, a imprensa. O Drummond era um homem de imprensa, o Drummond era um homem de jornal. Começou no jornal, morreu no jornal. O Drummond era um homem de jornal, não é? E que sempre fazia muita brincadeira com o jornal. Ele estava, sobretudo, muito interessado em também desmitificar a ideia da imprensa como alguma coisa que era veiculadora da verdade. Então, ali passou a ser a veiculadora da brincadeira, ou, por que não dizer, também da mentira. E acho que, enfim, o assunto do Greta Garbo seria longo, mas eu acho que tem uma coisa muito curiosa, que é o fato de, quando a Greta Garbo se retira de cena, aí a admiração do Drummond cresce ainda mais. Depois ele vai publicar aquele longo poema, Os Filmes de Garbo, onde ele faz uma lista de todos os filmes da Greta Garbo. E eu acho que, enfim, de algum modo, a Greta Garbo sempre foi gauche, sempre foi estranha. Mesmo um admirador como ele podia escrever que ela parecia uma tábua de passar roupa. Ela tinha um sotaque esquisito, ela era esquisita, e ela termina mais esquisita ainda, porque simplesmente sai do foco, sai do holofote, sai do reino de Hollywood, abandona a Metro-Goldwyn-Mayer e vai viver reclusa. Então, isso é uma coisa muito drummondiana, fora o fato de que eu acho muito interessante aquela máscara Garbo, e que tem tudo a ver com a máscara Drummond. Os contemporâneos do Drummond, o Nava, todos contam o quanto o Drummond podia ser assustador, né, pela sua cara talhada, um pouco quase que a faca, e o olhar que podia ser penetrante e frio. Então, alguma coisa ali da própria aparência do Drummond, eu acho que tem muito a ver com a Greta Garbo. Obrigado, gente. Queria fazer um comentário sobre o Chaplin, né? Que o Drummond
acompanha a história do cinema desde os 8 anos, como a gente viu no debate de ontem, né, que ele assiste as primeiras imagens em Itabira, em 1911, e depois a cinefilia dele cresce muito em Belo Horizonte. E, ao mesmo tempo, esse é o percurso que o Chaplin faz, do cinema mudo ao cinema sonoro, né, ali nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30. E como o Drummond, que a Marlene Corrêa fala isso, né, que é o poeta modernista que mais faz alusões ao cinema de toda essa geração. E como o Drummond tinha essa fascinação pelo cinema, e o cinema inspirava ele formas de escrever e de narrar os poemas, né? E eu acho muito interessante o poema que fecha A Rosa do Povo, que é o do Mário de Andrade, e o Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin, que enquanto o cinema se aburguesava ali no começo do século XX, o Chaplin era essa figura que representava o homem comum, o pobre, o vagabundo, esse desviante ali das normas do sistema, né? E a gente viu isso muito bem nesse filme, né? Então, se você fala que a Greta Garbo tinha esse lado gauche, o Chaplin também tem esse lado gauche, né? Desse corpo desajustado em meio daquela sociedade industrial fordista ali dos anos 30. Então, como ele, de dentro da indústria, consegue, de alguma maneira, criticar, subverter e mostrar esse homem comum que Silviano Santiago fala que esse é o ideal estético do Drummond, né, que ele perseguiu ao longo de toda a obra, essa figura do homem comum, e que ele vai falar o homem do povo, né? Então, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu só comento primeiro porque o Drummond deu uma de Orson Welles, né, fazendo isso. Que o Orson Welles inventou, né, que estava tendo um ataque de alienígenas e as pessoas acreditaram no rádio. Mas o Chaplin, ele começa, né, em 1914 no cinema americano. Ele vem da tradição do vaudeville e ele começa a querer se dirigir e ele vai ser pioneiro em muitas coisas. Ele vai se dirigir, ele vai escrever, ele vai construir um estúdio, né? Ele vai fundar um estúdio com os maiores astros da época, né? O Griffith, que era o pai do cinema americano, da linguagem, do melodrama americano, a Mary Pickford e o Douglas Fairbanks, que eram 2 astros, e ele, que era o maior astro da época da comédia muda americana. E é impressionante, eu dou aula, eu passo alguma sequência, a sequência do Patins, eu passo ela praticamente todo semestre, eu não me canso. E agora eu vi o filme de novo, acho que pela 4ª vez, porque tem muito tempo que eu só passo sequências, e é impressionante como a gente termina com um sorriso no rosto mesmo, né? Como ele está propondo, né? E não numa coisa escapista de vamos esquecer os problemas e vamos fingir que está tudo bem. Tem um horizonte para frente, vamos ver o que vai dar, né? Para onde isso vai dar. E ele tem essa coisa crítica, né, e humanista. Ele parece estar brincando com várias questões ali do que ele foi taxado, né, o comunista, o humanista, o comunista, que ele é confundido com e a cocaína. Tem tanta coisa aqui, né, no meio. Tem nessa época tem o Código Reis, que é o código de censura interna, né? Só porque eu estou me lembrando das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu vi o filme, tantos pontos, que aí, não sei se vocês percebem isso, no Código Reis, que foi criado a partir de 1934, não podia ter cenas nem casais casados numa cama, ainda mais não casados, né? E ele consegue fazer isso lá na loja de departamento, eles sentados numa cama juntos, embora não vai acontecer nada, mas depois, quando vai lá para o barraco, ele mostra que ele está dormindo lá na casinha de cachorro e ela está dormindo lá na sala, para tipo assim, a censura não incomodá-lo, né? Mas, de qualquer maneira, porque eu lembrei disso, eu queria falar isso. E a própria uma certa recusa a essa modernidade, né, do próprio cinema, não só da modernidade, dessa desumanização do homem, de incorporar, virar máquina, né, e ele conseguia ainda fazer graça com isso, mas essa ideia que está também
subrepticiamente nessa coisa da Garbo, né, que eu falei da transição do mudo para o sonoro, que tem a ver com o que o Billy Wilder, que escreveu Ninótica, escreveu depois pensando numa estrela do cinema mudo que é abandonada quando o cinema se torna sonoro. E ele resistiu. Em 1936, o cinema sonoro já tinha praticamente 10 anos. E ele faz um filme semi-mudo ainda, né? Embora tenha som. Os americanos não falam cinema sonoro, igual a gente, falam talking pictures, filmes falados, né? E ele era contra o cinema falado, ele não era contra o som no filme. Tanto é que ele coloca música, coloca ruídos. Ele faz piadas com os ruídos, né? Aquela do estômago é uma gag só com os ruídos, mostrando o potencial que o som pode ter, não para ser naturalista, para completar aquilo que faltava, entre aspas, ao cinema mudo, que para ele não faltava, né? Para ele, e a linguagem do cinema ela já tinha se fundamentado. O som era um recurso que ainda não havia, mas o cinema nunca foi totalmente silencioso, porque você tinha acompanhamento musical, né, nas salas, ao vivo, e existia uma ideia de você construir mentalmente os sons. Então, no cinema mudo é muito comum, toca uma campainha, tem um plano da campainha batendo, né? Igual ali tem a sineta tocando, mas aí, quando o som chega, você não precisa mais mostrar essa imagem da campainha ou de um telefone que toca, porque você pode, por exemplo, alguém faz um barulho lá fora, a gente não precisa ver o que está acontecendo lá fora para imaginar o que está acontecendo lá fora pelo som. Então, no cinema mudo, você tinha uma imagem e você imaginava o som que aquela imagem poderia provocar. E ele faz piada com isso. Então, ele já percebeu o potencial do som como não um acompanhamento para dar mais naturalismo, mais realismo para a imagem, né? E ele prova que não precisa disso. Ele coloca aquele dono da fábrica, que eu acho que é até uma crítica aos produtores de Hollywood que queriam impor o som, né? Impor que vocês sigam isso. E no início do sonoro, a própria Greta Garbo ressentiu disso, que era muito difícil a gravação do som direto, então os atores ficavam meio restritos ao microfone, né? No primeiro filme sonoro da Garbo, que é o Ana Christie, que ela tem uma cena que ela tem que ficar, e ela ficou muito chateada de fazer essa cena sentada numa mesa, falando, porque o microfone estava em cima de uma lâmpada e, se ela saísse, não capturava a voz dela. Então, os atores tinham que ficar sem poder se expressar. E no cinema mudo, eles não precisavam nem... Não tinha fala para decorar, eles não precisavam nem ensaiar antes, porque o diretor podia ir falando isso, faz uma cara assim, agora faz assim, né? E a pessoa ia sendo dirigida ali em loco. Então, ele brinca com isso, que não precisa do som, ele continua resistente, colocando os intertítulos do cinema mudo, e essa sequência final dele cantando, mostrando que a pantomima continua forte como graça, que para ele não fazia sentido o vagabundo falar, né, porque ele podia se expressar corporalmente. E essa ideia dele ser um... É a primeira vez, né, que se escuta a voz dele. É a primeira vez. Isso. Ele compôs a música, ele pensou nas estratégias sonoras, escreveu diálogos para os outros, mas ele não queria falar. Então, ele faz esse subterfúgio. Eu não preciso da letra, né? Eu posso me expressar sem a palavra. Ele até fala, não sei as palavras, né? Eu não consigo pensar nas palavras, que é o que ele não queria que o vagabundo falasse. E ele mostra, né, que ele não precisa disso, que ele pode... E essa ideia de que ele é um homem do povo, eu perdi só um pedacinho que eu ia juntar isso tudo, essa ideia de que o cinema mudo era democrático. A pantomima não precisa, né, da língua, porque o problema é que o cinema, quando se torna sonoro, as pessoas que não sabem ler ou não sabem outros idiomas não iam conseguir compreender.
Então, ele queria que o cinema continuasse com o gestual que era compreensível por qualquer parcela da população, né? Essa preocupação dele na linguagem universal do cinema. Por isso, ser tão resistente ao som. Porque as pessoas falam, ele não sabia. Ele sabia, tanto é que ele fez filmes sonoros, depois ele vai acabar filmes falados, digamos, né? Ele vai se render a isso, mas ele vai abandonar essa ideia do vagabundo como ele o concebeu, porque ele era essa figura que representava esse imigrante, que é um filme dele também, do início, dos curtas que ele dirigiu no início, esse imigrante que chega nos Estados Unidos, que não sabe falar o inglês, que não sabe, às vezes, nem ler e escrever, e que tinha que se virar e aprender a se comunicar, que é o que ele representava um pouco, né? Então, por isso ele foi tão resistente também, porque ele queria, digamos, fazendo uma brincadeira, dar voz, né, a essa figura que não tinha voz na sociedade, né? Trabalhar como ela. Não sei se eu respondi o que você queria, mas, enfim, a gente começa a falar... Claro, foi ótimo, obrigado. Eu só lembrei de falar uma breve nota que José Miguel Wisnik dá uma palestra no aniversário da Rosa do Povo e fala que esse livro do Drummond, de 1945, está entre duas máquinas. A Grande Máquina, de 1940, do Sentimento do Mundo, e A Máquina do Mundo, de 1949, quando é publicado em jornal. E sai depois no livro Claro Enigma. Só que no meio dessas duas máquinas tem o Chaplin, que ele vai nomear como o maquinista, né? Então fico pensando que entre essas duas grandes máquinas da obra do Drummond tem o Chaplin ali, dentro das engrenagens, né? Eu talvez começasse por uma afirmação assim, de impacto, que seria... o Drummond é um poeta chapliniano, totalmente chapliniano. E aí seria longo tentar transformar uma frase de impacto em alguma coisa efetivamente crítica e com algum potencial de análise, não é? Mas eu diria brevemente que o Drummond já começa chapliniano quando ele, lá no poema de Sete Faces, que acaba sendo a declaração de nascimento, né, a certidão de nascimento do Drummond, já quando ele diz, quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Então, a marca drummondiana é essa inadaptação, é essa coisa errada, troncha, sem jeito, que dá errado, que não funciona, que vai ser, portanto, uma espécie de anti-máquina, o que vai atrapalhar a máquina, que vai passar por dentro da máquina e que vai atrapalhar todo o maquinismo, que não vai se adaptar, que não vai dar certo. Então, desde o início, ele está marcado por isso. E é uma marca muito curiosa, porque no poema, né, vem como uma verdade absoluta, e inescapável, e inexorável. Foi um anjo que o amaldiçoou quando ele nasceu. Então, ele não tem como fugir dessa marca. Essa marca vai ser definitiva. E curiosamente, se precisa pensar, um anjo torto desses que vivem na sombra. Então, é desses. Então, ele não tem uma... Ele não é sublime, ele não tem uma grandiosidade, um impacto de uma cena, sei lá, assim, que um romântico no século XIX apelaria para uma coisa realmente... Não, é desses que vivem na sombra. Então, de fato, parece uma coisa muito banal, é um tom de conversa, e ali, nessas sete faces, muitas delas são de total humor, de muita graça, e algo cinematográfico, não é? Parece mesmo um filme mudo, ou eu falo como o Vinícius de Moraes gostava, um filme silencioso. O Vinícius foi um defensor do cinema silencioso. O Drummond não se meteu nessa briga, mas o Vinícius foi raivoso, participou de imensos debates a favor do cinema que ele dizia silencioso. Ele disse, não, mudo não, porque é um cinema que fala tem muito, então é só silencioso.
Quando ele diz pernas brancas, pretas, amarelas, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Essas pernas passando rapidamente, parece uma cena do Chaplin. Mas eu acho que tem o traço do humor, tem o traço da melancolia drummondiana, que é muito próxima do Chaplin. Esse desejo de adesão ao outro sem voz, que a máquina da economia, da luta de classes não dá chance, essa vontade de aderir, de estar ao lado, de pôr-se ao lado, que é a grande questão do Chaplin, é a grande questão do Drummond. E tem um dado que é curioso, que é o tipo de humor do Drummond, muitas vezes é mesmo chapliniano. Eu vou passar rapidinho por umas coisas aqui. Que é o próprio Drummond, não é? Lá em alguma poesia, um poema não por acaso chamado Sentimental, ele começa dizendo: ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Ora, eu conheço poucas cenas tão chaplinianas como essa. Enfim, isso eu devo a Marlene de Castro Corrêa, que escreveu sobre essa relação com o cinema e disse que essa era uma cena chapliniana. E é mesmo. Então, você imagina... Então, todo o romantismo está reduzido aqui a uma cena mecânica de um sujeito que escreve o nome do amor dele com letrinha de macarrão. Desgraçadamente, falta uma letra somente. E ele continua o poema: para acabar teu nome. Então, a cena, não só ele escrevendo o nome com letra de macarrão, mas faltando ainda por cima uma letra. Dá errado. Ele está fadado a dar errado. Então a gente ri da cena, porque ele está escrevendo o nome do amor dele com a letrinha de macarrão na sopa, e ainda por cima falta uma letra. Então você ri de novo, é mais engraçado ainda. Há várias cenas como essa. O Drummond... Quer dizer, se fôssemos para as crônicas e para os contos, aí o Chaplin vai aparecer várias vezes. Muitas vezes ele está nomeado até. Há um poema que é uma delícia, que não sei se vocês lembram, que é Amor Bate na Horta, onde ele diz a certa altura: meu bem, não chores, hoje tem filme de Carlito. Então, todo o problema amoroso se resolve com o filme do Carlito. Então, assim, vamos rir. Para que sofrer? Vamos rir. Mesmo como o final do filme, que ela está tristonha, ele faz... Não, sorria, sorri. E aqui o sorriso, o fim da tristeza, se dá com o filme do Carlito, que vai fazer rir. É claro que a gente lembraria logo de um poema célebre, que é uma coisa meio apoteótica, que é Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin, onde ele claramente se põe próximo do Chaplin. Ele começa o poema dizendo: era preciso que um poeta brasileiro, não dos maiores, porém dos mais expostos à galhofa, girando um pouco em tua atmosfera, ou nela aspirando a viver, como na poética essencial atmosfera dos sonhos lúcidos, era preciso que um pequeno cantor... E vai dizendo por que é preciso que... Por que seria ele a cantar o Chaplin? Né? E ele vai cantar o Chaplin porque ele está exposto à galhofa como o personagem. Então, é o humor, mas também... Tem uma coisa muito curiosa, que é esse lado sentimental do Chaplin, que por exemplo, o Fellini, numa entrevista, eu nunca mais esqueci disso, dizia, claro que ele diz que o Chaplin é o grande, é o maior. Ele está comparando com o Buster Keaton. Ele fala assim, ele é maior que o Buster Keaton. Ele fala assim, mas o Buster Keaton não nos explora com a sentimentalidade. Não tem nenhuma mensagem, ele não quer te convencer de nada. E o Chaplin quer. Então ele diz, eu prefiro o Buster Keaton, mas sei que o Chaplin é maior.
O Drummond nunca quer nos explorar com a sentimentalidade. Ao contrário, quando ele chega perto do sentimental, ele usa o humor exatamente para esfriar e fazer com que nunca vá para aí. Mas, muitas vezes, ele vai fazer isso de propósito, ele vai explorar esse lado sentimental, e aí parece muito o Chaplin, que nessas cenas, em várias cenas, como vimos aqui hoje, tem a moça chorando, uma cara, o olho, é bem a coisa quando o cinema silencioso é muito próximo do teatro, né? As expressões precisam ser muito fortes, marcadas, porque não tem grito, não tem... então, tem que fazer tudo com o rosto, com as expressões, mas não satisfeito, ele põe aquelas músicas, muito violino. Então, ele quer que a gente sinta pena da personagem, ele quer que a gente entre num clima sentimental total. E o Drummond faz isso quando quer, e ele faz exatamente em pelo menos um poema que eu lembraria, que para mim, é o mais chapliniano de todos os poemas do Drummond, que é Desaparecimento de Luísa Porto, porque ele vai fazer exatamente isso. Ele vai incorporar esse lado sentimental, melodramático do Chaplin como uma possibilidade, como uma experiência possível, mesmo para ele, que vai recusar sempre esse lado sentimental. Não, é só falar isso, porque ele é, inclusive, o cinema... Outra das características de Hollywood, além do Star System, né, desse estrelismo, é a divisão de gêneros. E a comédia muda se estabeleceu como um gênero e o melodrama como outro gênero. E o Chaplin, quando ele faz o primeiro longa dele, que é o Garoto, ele começa o filme falando, né, um filme com um sorriso e talvez uma lágrima, que é essa ideia de por que não misturar? A vida é isso, a vida é tragicômica, né? A vida não é só melodrama e não é só engraçado, e às vezes a gente ri do próprio drama, né? Ou chora numa hora que não é para chorar, né? A vida tem essa coisa misturada. E essa ideia, eu acho que talvez também o filme dele, como eu falei, é muito metalinguístico em vários aspectos. Ele brinca com o próprio... As pessoas começaram a achar que comédia muda era pastelão. Tinha um gênero pastelão, de torta na cara, de escorregar na casca de banana. Ele brinca com isso, né, com a máquina julgando a torta e as bananas, que você fica esperando que vai cair alguém. Que isso é trágico também, para quem cai. Para quem vê, é engraçado. Então, sempre vai depender de que lado você está, né? E é isso, ele tenta... Está tudo ruim, mas vamos sorrir. E, ao mesmo tempo, está engraçado, mas, se a gente for pensar no fundo, tem uma coisa ali que tem uma fome, tem uma vontade de trabalhar, tem uma vontade de se adequar e que não consegue, as coisas não dão certo. As pessoas, ele faz coisas sem querer, né? E é tomado por, né? Quando ele tenta acertar, alguma coisa dá errado, e a vida é isso também, né? E é impressionante, assim, só para lembrar mais uma coisa que eu queria ter falado, não sei se cabe agora, mas é impressionante, e eu acho que tanto o Drummond dentro da sua arte, quanto ele na sua, de ter o cuidado de estabelecer o suspense dentro da comédia, né? De misturar o jeito de preparar a cena, né? Você estava falando do macarrão, aí você está imaginando, aí falta a letra, né? É quase que um engenho ali, e, ao mesmo tempo, essa coisa do Chaplin, de pegar uma coisa e fazer ela virar outra coisa, né? Brincar com a funcionalidade disso, né? Ele aproveita, né? Ele faz colherzinha dançar, ele faz, né? Ele brinca com o inusitado, e que a vida poderia ser isso, né? Quando você pode olhar para a vida sem esse pragmatismo, né? Mas aí, eu pensando nisso, né, de como a ideia do suspense, né, lá do Patins, que a gente sabe que é o perigo, a placa de perigo está para a gente, não para quem está lá na cena, né? É para a gente ver. Então, ele consegue enquadrar de um jeito sem corte, para ficar mais emocionante, né? Ele mantém a câmera parada, sem
ficar editando muito para a gente sentir mais o perigo. E a gente tem uma informação que o personagem não tem, que ele pode cair em qualquer momento. E aí, de repente, aí ele corta, quando ela vê, e aí vira o tormento dela de será que eu aviso, será que eu não aviso? Então, ele está criando uma coisa que é tensa e é engraçado ao mesmo tempo. Né? A gente está temendo que ele caia e, ao mesmo tempo, é engraçado que ele não caia, que ele saia, que ele consiga sair daquele perigo. Né? Então, tudo vira muito simbólico da própria vida, as cenas que ele constrói. Né? Então, acho que é por isso que toca a gente a tantas e tantas gerações. Não envelhece esse humor dele, porque ele é muito próximo, se a gente olhar com mais cuidado para as questões da vida, de como as coisas são. Não tem um pragmatismo, não tem uma coisa só. As coisas estão permeadas e depende do olhar que você lança sobre eles. Né? Queria puxar um fio do que vocês falaram, né, que é interessante tudo, que é também impressionante, né? Quer dizer, como vocês, eu vejo o filme de temporadas em temporadas. Há uns anos atrás vi com a minha filha, e cada vez que a gente vê é surpreendente, né? A gente ri de novo e bom, quer dizer, ao mesmo tempo, com toda essa coisa galhofeira, assim, também é muito impressionante a dimensão crítica do filme, né? Como que ele registra, ele cifra um momento específico da história do capitalismo, esse momento mais maquínico, fordista, né? Assim, o pensamento crítico filosófico do século XX vai lidar com as questões que o filme coloca, a questão da máquina, a questão desse adestramento do corpo, né? Enfim, é surpreendente, eu acho. E pensando no Drummond, que também vai como esse filme que é híbrido, né? Ele também vai, digamos assim, ter um pouco desse ideal de trazer, né, uma lucidez, uma leitura desse mundo moderno do qual ele é testemunha e participante, mas de um modo que seja acessível, né? Quer dizer, a profundidade da leitura é, ao mesmo tempo, acessível a todos. Isso é muito surpreendente. Quer dizer, o movimento do Drummond com as crônicas, talvez, né, tem um pouco desse desejo de comunicar também. Bom, então, acho que é esse o fio. E uma outra coisa que eu vi agora, que eu fiquei pensando, que esse final do filme, né, que é célebre, me fez lembrar não do Drummond, mas do Graciliano. Né? Quer dizer, o Vidas Secas é 37, um ano depois, e a cena é muito correlata. Né? Depois do tormento cíclico, a família pega, não é exatamente uma estrada, né, mas tem essa coisa meio esperançosa, assim, de continuar seguindo. Né? Eu fiquei com essa relação aqui agora. Talvez vocês pudessem comentar também. Eu não vou comentar do Graciliano, não, mas porque, enquanto você falou do primeiro tópico, eu me lembrei de uma passagem de poema do Drummond, que é O Nosso Tempo, que não seria ou não é um poema chapliniano, porque lhe falta o humor. Aqui não tem a gag. É um poema de uma concentração dramática e terrível, que está mais, digamos, para Fritz Lang. Está mais para Metrópolis do que para tempos modernos, ou até mesmo para o Grande Ditador. Mas vejam se isolado, se isso não é muito chapliniano, e não tem a ver com essa questão que você falou de mostrar. É um poema que tem uma espécie de grande painel. Ele diz a certa altura. Bem, primeiro, nessa mesma passagem do poema, tem duas cenas. Uma delas lembra a cena da moça quando está olhando a comida pela vitrine. Ele diz: olhos líquidos de cão através do vidro
devoram teu osso. Come, braço mecânico, alimenta-te, mão de papel. É tempo de comida, mais tarde será de amor. Mas logo depois ele diz assim, as pessoas saem para o almoço na cidade. E ele diz, o esplêndido negócio insinua-se no tráfego. Multidões que o cruzam não o veem. É sem cor e sem cheiro. Está dissimulado no bonde, por trás da brisa do sul, vem na areia, no telefone, na batalha de aviões. Toma conta da tua alma e dela extrai uma porcentagem. Escuta a hora espandongada da volta. Homem depois de homem, mulher, criança, homem, roupa, cigarro, chapéu, roupa, 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 homem, homem, mulher, roupa, homem. Imaginam esperar qualquer coisa e se quedam mudos. Escoam-se passo a passo, sentam-se, últimos servos do negócio. Imaginam voltar para casa, já à noite, entre muros apagados, numa suposta cidade. Imaginam. Então, essa sequência formidável, homem depois de homem, mulher, criança, homem, roupa, cigarro, chapéu, roupa, 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 homem, homem, mulher, roupa, homem. É uma obra-prima de corte, de uma montagem velocíssima. Então, o Drummond ainda tem esse negócio, porque ele não é o poeta que gosta de cinema, que curte cinema. Ele é um poeta cinematográfico. Ele faz cinema nos poemas. E, ao fazer cinema, ele faz coisas desse tipo. Esse corte, essa montagem rápida. Essa é uma cena de multidão na grande cidade. Esse poema vai ser um grande painel, é um grande painel. A ambição desse poema se chama Nosso Tempo. E o início, né, a cartela de abertura do filme, dos tempos modernos, é não sei o que, o Fordismo e a humanidade. E a humanidade. A felicidade, a humanidade. Então, é um filme que não quer menos do que mostrar o mundo capitalista, a humanidade, não quer menos. Esse poema também não quer menos, não é por acaso que se chama Nosso Tempo. Então, tem a ambição do grande painel. Né? Então, é um poema de um homem que escreve como quem faz cinema e que, em muitos momentos, o cinema dele poderia ser o cinema do Chaplin. É curioso porque essa ideia da montagem e também falando da coisa crítica do filme, né? O filme já começa com uma ideia crítica na montagem ideológica proposta pelos soviéticos, né? E ele ser considerado comunista não é à toa, né? Ele conheceu também o Eisenstein quando o Eisenstein esteve nos Estados Unidos. Depois a ideia da montagem não só relacionar uma cena com a outra e contando uma história, mas a montagem oferecer ideias. E é curioso isso, porque o Chaplin vai ser moldado pelo Griffith, o pai do cinema, que fundou o estúdio com ele, a United Artists. E o Griffith propôs já algumas ideias, sem ter noção, para o cinema bem capitalista, bem individualista norte-americano, né? A gente se identifica com aquele personagem, torce por ele, enfim. E o Eisenstein, estudando o cinema do Griffith, ele percebeu que podia ser mais do que isso, né? Você podia trabalhar com um conceito mais coletivo, que o cinema pudesse não só gerar emoções, mas gerar ideias. E o que começa o filme do Chaplin? Logo depois dele colocar lá o texto, ele coloca as ovelhas em contiguidade visual com os trabalhadores saindo para o metrô, né? Aí você fala, o que essas ovelhas têm a ver com o filme? Que era o que o Eisenstein propunha. Você insere no meio da montagem um plano esquisito que você é obrigado a raciocinar. O que esse plano está fazendo? O que esse plano tem a ver com o outro? Então,
E como ele filma em contiguidade visual, as ovelhas andando numa direção e os operários andando numa direção. Ainda tem uma ovelha negra ali no meio que vai bagunçar tudo, que vai ser o próprio Chaplin. Então, a gente é obrigado... Ele já está começando o discurso dele ali, usando a montagem, sem falar. Ele pôs um texto bem direto, mas a montagem já te faz isso, né? E o Eisenstein estudou isso vendo os filmes do Griffith, e ele percebeu que o Griffith foi influenciado pela literatura, pelo Dickens, né? E aí você falando isso da montagem, porque quando você está lendo um texto, fala, por exemplo, né, no Dickens, a chaleira apitou no fogão. É um plano fechado. Você não está vendo a cozinha, você não está vendo... Você está vendo a chaleira no fogão. Então, cada palavra te faz produzir uma imagem dessa palavra. E quando ela é mais rápida, você está numa montagem rápida. Você está vendo várias imagens na sua cabeça, montando isso. E quando vem uma ideia que parece desconexa do todo, te faz pensar. Você para o poema, pensa sobre aquilo, que é o que o Eisenstein queria que fosse a montagem, né? E o Chaplin ele teve várias ideias assim, não só nesse filme, que esse filme é mais claro o discurso, né? Até para poder conduzir o público para o que ele quer. Por exemplo, esse filme é de 36, né? Que é quando ele já conhecia o Eisenstein, já tinha visto os filmes dele. Mas quando ele faz o Garoto, em 1920, que ele faz isso também. Ele mostra uma mãe solteira que acabou de ter um filho, e aí, logo depois, ele mostra essa mulher saindo para a vida com o filho nos braços, tipo assim, o que vai ser dessa mulher? E aí ele põe uma imagem de Cristo carregando a cruz e volta para a mulher carregando o bebê. Então, imediatamente, você associa ela com Cristo, né? Dela ter que carregar essa cruz numa sociedade que não aceita uma mãe solteira. Então, ele já coloca o público para pensar, o público preconceituoso da época, né, conservador da época, que julgaria essa mulher, ele já coloca ali uma imagem para fazer você tentar, associando, não condenar essa mulher pela montagem, né? Então, ele sabe que cada imagem que ele coloca, logo depois da outra, vai fazer o público ir conectando e se interagindo sem saber. A gente não assiste o filme pensando o tempo inteiro, mas a gente depois isso é carregado com a gente e inconscientemente a gente vai pensando nisso, né? E o poema faz isso com a gente também, né? As palavras, você vai vendo, as palavras vai produzindo imagens, aí vai produzindo ideias, e aí você para e lê de novo e lê num outro ritmo. É muito bom quando a gente vê alguém. Eu adoro ver alguém lendo um poema, porque o ritmo de quem está lendo o poema é o ritmo. Ele constrói também para a gente isso, né? Do que mais do que só quando a gente mesmo está lendo, né? Constrói uma montagem diferenciada, cada pausa, cada aceleração, que é o que a montagem faz com a gente, né? A gente acha que é a história que está conduzindo a gente. É a história, mas ela é a partir de como é montado cada coisa, né? Nesse aspecto que eu estava falando, desse início, que ninguém nem lembra mais das ovelhas que apareceram no início, mas é fundamental ele começar o filme daquela maneira, né? De como que no mundo capitalista os trabalhadores, e por mais que eles tentem conseguir melhorar e viver, e vai sempre esmagá-lo, né? Eu acho tão cruel a cena, é engraçado, todo mundo ri, é sempre muito engraçado, da máquina de comida, mas ela é muito cruel, aquela sequência, né? E ainda por cima, quando vem os parafusos, que a gente já prevê, vai ser engraçado. Mas é terrível, porque ele está empurrando o parafuso na boca dele, né? E o mais engraçado naquela sequência é que o guardanapo vem sempre... É a única coisa que funciona. É a ideia da etiqueta, né? Os bons modos, limpa a boca. Você pode fazer... Está tudo horrível, está caindo tudo, mas limpa a boca. Isso aí não muda, não. Isso aí funciona. Eu acho aquela sequência muito incômoda, porque ela contém tudo. Ela contém a graça, ela contém o desespero, a crítica, tudo está ali, né? Foi muito legal te ouvir falar sobre a relação do Chaplin com Eisenstein e com Griffith,
porque o Drummond também escreveu sobre o Griffith e o Eisenstein. Tem um texto nesse livro, O Cinema de Perto, sobre o Intolerância, um poema sobre o Intolerância, e nos diários tem uma anotação sobre o Ivan o Terrível, que a gente vai exibir na mostra. E o Drummond fala que assistindo o Ivan o Terrível, ele era de tamanha beleza, mas um tom épico e grandioso, que se todos os filmes fossem daquele jeito, ele nunca mais voltaria ao cinema. Então, eu acho que essa preferência pelo Chaplin tinha um pouco a ver também com um tom menor e bem-humorado, e mesclando o trágico com o cômico, né, como a gente falava aqui. E a gente vai exibir um filme amanhã, que é o Macunaíma, com o Grande Otelo, e quando a gente falava isso do trágico e do cômico, perguntaram ao Drummond uma vez qual brasileiro ele gostaria de ser. E ele respondeu: meu sonho tem um nome e se chama Grande Otelo. E em uma entrevista, o Grande Otelo fala que, né, não tem nenhum ator que, por mais trágico que seja, não queira também despertar o riso, e vice-versa, né? Então, fica o convite para a sessão amanhã do Macunaíma. E eu acho muito interessante ver como a sensibilidade poética do Drummond se relacionava com os gostos pelos filmes, né? Então, o Ivan o Terrível é um filme ali que o Eisenstein faz com uma relação com Stalin, né? E a gente vê o Stalin aparecendo no filme Ninótica também, né? Ela lá na passeata numa marcha política, né? E o Chaplin estava fazendo na época O Grande Ditador, né? Nos anos 40, então também fazendo um filme histórico que interpelava o tempo presente, que dialogava com os acontecimentos históricos, né? Quando o Drummond estava engajado, empenhado na luta antifascista, e ao mesmo tempo o Chaplin consegue desmontar a imagem do ditador, criando um tom paródico, um tom menor, um tom irônico também, né? Curiosamente, quando você faz referência ao Grande Ditador, eu me lembro exatamente do final desse poema Nosso Tempo, que se conclui com uma estrofe que inicia exatamente: o poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e promete destruí-lo, com suas palavras, símbolos e intuições, né, com uma floresta, um rato, um verme. Então, tem a mesma potência e a mesma... é tão altissonante quanto o discurso ali do Rinkel, né, que é a paródia do Hitler, é o Rinkel. Então, o Drummond tem essa coisa formidável, que ele pode fazer... A gente pode dizer que ele que o tom dele é o tom menor, né? Mas ele é capaz de fazer grandes painéis, como O Nosso Tempo, é capaz de fazer um poema como A Máquina do Mundo. Então, sim, não há nada que o Drummond não tenha feito. Eu não me canso de pensar, de sentir, de dizer isso. É uma coisa formidável. É uma coisa formidável. Ele pode fazer o Macunaíma, o Griffith, o Chaplin, a Ninótica. A Ninótica é uma coisa curiosa, que ali, quer dizer, é um filme que ri dela, né? Ela se presta a isso. Então é uma hora que quase como se o Ninótica fosse o Drummond, porque ali é como se ali tem o Chaplin, né? É engraçado, você ri dela. Então, e você ri exatamente... Você ri mais da Greta Garbo do que da Ninótica, porque ali a Ninótica e a Greta Garbo são uma mesma coisa. Ali a brincadeira vamos brincar com essa personagem que é austera, misteriosa, né, e que é uma alta funcionária soviética. Então ali toda a brincadeira é com aquele rigor, com aquela postura. E ela se presta a isso. Então é uma coisa meio chapliniana, né? É muito curioso que a Garbo tenha topado fazer esse filme, né? Muito mais inteligente do que podia parecer no primeiro momento. O Drummond sabia tudo. Eu escrevi isso no meu texto, né, sobre ela, que ela está rindo da própria imagem que se fez dela, de mulher inacessível, fria, né?
E eu acho muito bom porque ela fica fascinada por aquele chapéu, e é um chapéu meio de palhaço, não sei se vocês viram o filme, o chapéu até meio de palhaço, assim. E aquilo vira um símbolo da mudança dela, né, no filme. E aí, quando ela finalmente põe o chapéu, ela olha no espelho e ela já não ri mais, né? Ela é uma palhaça que não ri de si mesma, né? E é muito do humor também do Billy Wilder, que vai ser um humor mais dialógico também, né? Falando também ele faz uma piada também complicada que é sobre o Stalin, né? Eles falam, como é que estão os julgamentos em massa em Moscou, quando o Stalin punha no paredão todo mundo que era contra ele, né, praticamente. Aí ela fala, estão ótimos, no futuro haverá menos, mas melhores russos. Né? É uma piada, é bem Billy Wilder, né? Coisa sarcástica, ácida, para falar daquele momento, do que está acontecendo. E uma outra que ele faz, porque o filme ele foi lançado em 1939, no início da guerra, e no início Hitler e Stalin eram aliados, e aí eles vão para a estação para esperar o camarada, aí eles falam, olha, aquele ali parece um camarada, será que é ele? Aí o cara fala, Hitler, não, definitivamente ele não é um camarada. Então, são coisas que, para quem, e o Billy Wilder falava isso, né, ele preferia fazer um cinema mais democrático, mais popular, tipo o Chaplin, mas ele também fazia um pacto com um espectador mais que conhecesse aquela piada que ele estava colocando ali. Para quem não conhece, talvez não fique tão engraçado, mas para quem sabe do que ele está falando, aquilo não é só engraçado, aquilo ali é uma alfinetada e é sempre muito atual. O Billy Wilder também começa como jornalista, então, para ele, a realidade é muito importante. Ele quer brincar com essa realidade. Ele quer zombar criticamente dessa realidade, do que está acontecendo. Né? E eu adoro, eu até coloquei isso, eu adoro ela fazer as funcionárias do banheiro feminino fazerem greve. Eu acho aquilo sensacional. O senhor, me desculpe, mas a senhora está fazendo piquete no banheiro, né? É muito bom. É o jeito como ele vai brincando com a coisa e vai sendo crítico ao mesmo tempo, porque é uma coisa bem do Chaplin também. Né? A gente tem mais um tempinho, queria abrir a palavra. Se tiverem comentários, perguntas. Felipe, nosso assistente de produção, está com o microfone ali para o público. Oi, boa noite. Eu estava aqui conversando e eu me lembrei do poema Elegi 1938, né, que ele começa: trabalha sem alegria para o mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. E lá, mais para o final, ele fala: mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te põe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Então, é isso, né? Esse é um poema que não tem humor, né? Assim, ele é muito direto no ponto, mas é uma tradução desse momento, dessa década, né? Assim, e que coloca esse trabalhador ou essa pessoa, né, assim, que está nesse dia a dia que a gente tanto vê atual, de trabalho, de burnout, no momento que ele vai para a clínica psiquiátrica, eu comentei assim, ele teve um burnout, né, assim, ele não aguentou toda essa pressão, é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né? Então, assim, assistindo o filme e os comentários de vocês, esse poema veio na minha cabeça, só queria compartilhar. É um poema deslumbrante e eu só chamei a atenção para esse adjetivo, te põe pequenino. Esse pequenino que talvez seja a hora que a gente vê o Chaplin, né? Que a gente vê o Carlito, né?
pequenino diante de uma coisa gigante, que é a grande máquina, né, que te faz trabalhar sem alegria nenhuma, né, onde o trabalho é por alienação, mas é pequenino, mas você quer, como ele diz, dinamitar a ilha de Manhattan. Não é? Ou seja, você é pequeno, mas o seu sonho é gigante, a sua ambição é do tamanho. Eu ia falar das torres. Pensei nas Palmeiras, pensei nas Torres Gêmeas, enfim, é uma associação inevitável. Quando aconteceu as Torres Gêmeas, eu pensei no Drummond. Eu falei, era o Drummond que estava dirigindo aquele avião. Porque o poema é isso, né? É dinamitar a ilha de Manhattan, é acabar com o capitalismo, é acabar com a cidade, é acabar acabar com a opressão, é o Chaplin, é o Carlito. Bem, não dá nem para fazer a diferença, né, quando um fala o outro. No seu nível, chegando ao nível máximo de violência. Né? É um poema incrível. E esse pequenino, né, de que o poema fala, é uma coisa deliciosa aqui no Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin. Ele diz assim, ele precisa escrever para quê? Ele diz, para dizer-te como os brasileiros te amam, e que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece com qualquer gente do mundo, inclusive os pequeninos judeus, de bengalinha e chapéu coco, sapatos compridos, olhos melancólicos, vagabundos que o mundo repeliu, mas zombam e vivem nos filmes, nas ruas tortas com tabuletas, fábrica, barbeiro, polícia, e vencem a fome, iludem a brutalidade, prolongam o amor como um segredo dito no ouvido de um homem do povo caído na rua. É absurdo. É um poema enorme e lindo. Eu acho que depois venho para casa procurar, tá? Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin. Boa noite. Eu queria perguntar para vocês se vocês veem, porque eu não sei se o Chaplin aparece em poemas tardios do Drummond, mas a Greta Garbo aparece, né? E pelo que eu pude entender de vocês, parecem que a Greta Garbo para o Drummond seria a mesma nas crônicas dele nos anos 20 e nos poemas dos anos 80, ou vocês veem diferença dessa Greta Garbo depois, né? Tendo passado tanta coisa que o Drummond fez de diferente, como também tanta coisa que se fez no cinema de diferente, né? Não sei se deu para pegar assim, se eu não me fiz entender, né? Denilson, não sei se você te responder, mas eu diria que a Greta Garbo foi sofrendo transformações ao longo da obra, enfim, ao longo como ela foi aparecendo. Eu acho que ela tem um grande momento onde ela aparece não aparecendo, que é um poema chamado O Mito, que é de A Rosa do Povo. Então, ali é como se a Greta Garbo e o Chaplin estivessem juntos, né? Porque tem ali o Canto ao Homem do Povo de Charlie Chaplin e tem o poema O Mito. E nesse poema O Mito parece que é um certo acerto de contas entre ele e a Greta Garbo, porque ali o poema põe em cena a construção do mito. É uma coisa formidável, é um poema engraçadíssimo. Isso parece um poema chapliniano porque é muito engraçado. E a graça do poema é porque a mulher, que eles chamam de fulana, porque não tem nome, ela é formidável, ela é incrível, está em todos os lugares, ela é o bico, ela é onipresente, e ele fascinado por aquela mulher, por aquele símbolo, e ao final ele bate nela, bato a de tirar sangue. No final ele o humaniza, ele destrói o mito, e abolimos a cidade já sem peso. E ele diz que eles vão abolir, quando eles abolem a cidade, eles instalam um mundo sem classe e sem impostos.
Na verdade, ao matar o mito, ele mata o mundo capitalista. Então, é um poema que começa como um poema de amor e termina como um poema político. Me parece que ali é o acerto de contas dele com a Greta Garbo, com esse mito que ele destrói. Talvez porque ele tenha destruído o mito, ela possa voltar depois, como ela volta livre do peso do mito, e ela volta como Greta Garbo, o amor da juventude, com frescor total. É uma lista de filmes, não tem nem... Ele faz uma lista de filmes, os filmes de Garbo, é como se ele estivesse em casa com uma maquininha de filmar Super 8 assistindo aos filmes. É uma delícia total. Então, porque ele já acertou as contas com ela. E com Chaplin, com Carlito, não tinha conta nenhuma para acertar. Então, ele vai, acho que o Carlito vai, ou Chaplin, como quisermos, enfim, vai aparecendo até o final da obra, ali, subrepticiamente, porque aquilo está totalmente introjetado nele, entendeu? Eu acho que ele vai até o final já não mais nomeado, mas sempre presente, porque é o olhar do Drummond. Não, se ninguém te ouve, Mário. O poema O Malvido, que é lá no Faroel, que é o errante, junto com Cervantes, lá de Dom Quixote, e ele faz essa referência a Carlito e o poema, que é os 27 filmes da Greta Garbo, não são 27, são 24. Ele briga, não, eu contei um por um, são 27, 24. É lindo essa parte. Pois é, o Mário Alex Rosa está me lembrando que lá no Farewell tem um poema de Lecito Carlito. Fala. O Malvido. Bem, uma outra coisa que a gente poderia lembrar é que essa ideia do andarilho, né, do vagabundo, que é o andarilho, também aparece. Bem, o Drummond, assim, esse sujeito que fala a poesia do Drummond é um andarilho, né, muito embora o Drummond seja o cara mais, biograficamente, o cara mais fixo do mundo, né? Itabira, BH e Rio de Janeiro. Parou por aí. Punima aqui e ali, em São Paulo. Foi 2 vezes a Buenos Aires, porque nasceu o neto, foi lá, viu o neto, voltou, foi lá, viu o neto, voltou, e acabou. Todas as viagens do Drummond se resumiram a isso. Então, assim, é o sujeito mais estável, mais imóvel do mundo. E, ao mesmo tempo, você lê, você pensa que ele é o Vinícius de Moraes, que ele viajou o mundo inteiro, que ele era o cara que viajava. Quer dizer, caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo. Então, é uma poesia que circula. Nenhuma poesia andou tanto. Sabe? Viu tudo, fuxicou tudo. E tinha essa coisa formidável do Drummond. Nesse poema Nosso Tempo, ele, a certa altura ele diz assim, ele pede que as coisas falem. E a certa altura ele diz assim, colchete no chão da costureira. Eu acho isso das imagens mais fabulosas do Drummond. Porque assim, o olhar dele consegue ver o colchete no chão da costureira. Aquilo que é invisível. O olhar dele vai lá e vê, e pega, e pede para que aquilo fale. E ele pede que as coisas falem, as pessoas, as baratas dos arquivos, as louças quebradas do imperador, os surdos mudos, as velhas paralíticas, falem. Ele pede para que as coisas falem, porque é o tempo de silêncio. E, ao mesmo tempo, ele é capaz de fazer grandes painéis. Assim, então, assim, vai do maior ao menor. Mas eu realmente já não sei mais por que estou dizendo isso. Eu me perdi completamente. Por favor, fale em outra coisa.